Vamos lá. Campanhas eleitorais deste ano utilizam a neuropolítica, olha que chique, nos materiais publicitários. A cada ano que passa, os publicitários buscam novas alternativas para tentar convencer os eleitores a garantir o voto na eleição. Nesse ano, uma nova técnica vem sendo utilizada, que é a neuropolítica. A doutora em marketing, Shirley Camargo, explica que essa ferramenta possibilita as coordenações das campanhas identificar o que realmente os eleitores desejam de determinado assunto. Ela usa ferramentas e tecnologias emprestadas da neurociência para tentar descobrir o que realmente o eleitor pensa, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele acha bacana ou não. Então, esse é o grande ganho, porque se você pergunta para o eleitor, às vezes ele te fala, mas nem ele sabe explicar o porquê. E com a ajuda da neurociência, né, você consegue ter mais certezas, né, porque não tem como você manipular ou esconder as ondas cerebrais, ou o suor, ou as microexpressões faciais, o movimento dos olhos, né? Então, é um tipo de pesquisa e de estratégia, né, que vai utilizar essas ferramentas, né, para saber como que o cérebro humano está processando as informações e os estímulos. Shirley comenta que uma das campanhas presidenciais utilizou dessa técnica como estratégia política que tenta neutralizar a imagem do candidato e aproximá-lo do eleitor. São coisas extremamente estratégicas, né? Que sim, provavelmente algumas coisas são empregadas. Um exemplo prático, né, se você me permite eu fornecer. Se a gente olhar, por exemplo, a logo da campanha agora do PT. O PT sempre foi vinculado à cor vermelha. Agora, recentemente, para essa campanha, ele mudou. Ele colocou um azul, ele colocou um verde, né? Porque são os gatilhos mentais que a gente fala, né? Então, provavelmente, alguma pesquisa indicou que as pessoas se incomodavam com aquela cor vermelha, né? Que não representava o nacionalismo, né? E, então, modificaram essas cores, né? Para ser menos radicais, mais próximas, né? Ao que a população gosta, acha interessante. De acordo com a doutora em marketing, as campanhas eleitorais sempre utilizaram um dos gatilhos para gerar uma proximidade com o eleitor, e isso foi acentuado nessas eleições. O marketing ele sempre utilizou desses artifícios como o storytelling, né, quando o candidato ele conta aquela história, uma história envolvente, é um gatilho que você usa para você engajar as pessoas, os próprios slogans, né, que todos têm, né, todos os partidos, todos os candidatos têm o seu slogan, e esse slogan geralmente ele é construído em cima de pesquisas, né? Então, você vai pesquisar para entender como que esse candidato é visto pelas pessoas, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos, ou ainda, quais são as demandas daquela sociedade, e em cima disso você prepara o seu slogan de campanha. E esse slogan de campanha, ele é repetido, né, várias vezes, automaticamente, e quando você escuta o slogan, até mesmo o jingle, você já associa com aquela pessoa. Você já vai criando uma certa simpatia. E a especialista explica ainda que esse método é recente no Brasil, mas bem difundido em outros países, como os Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda está começando, é uma disciplina muito nova, né, mas a gente já vê indicativos de que está sendo usado. Mas eu vejo um futuro brilhante para a neuropolítica, né? E sempre assim, né, que as pessoas às vezes se preocupam com questões éticas, né? É claro, como em todas as áreas, né, nós temos profissionais, empresas que de repente não são muito éticos. Mas o objetivo da neuropolítica é conhecer o eleitor, é conhecer o cidadão, as suas necessidades, os seus desejos, o que ele realmente gosta, o que ele realmente precisa, para então fazer propostas, né? E soluções, e não só fazer, né? Na campanha a gente faz as soluções, fala das propostas, mas depois que eleito, colocar em prática realmente essas soluções, né? Porque você vai estar engajando, quando você vê a necessidade ali do teu eleitor, e você vai ao encontro daquela necessidade falando que vai fazer aquilo. Repensar isso, mas eu vejo um futuro bem interessante, acho que vai ser cada vez mais marcante, vão utilizar cada vez mais esses conhecimentos aí da neurociência. Reforçando que ainda hoje vocês podem observar o uso dessa nova tecnologia nos programas eleitorais dos presidenciáveis. Muita coisa mudando e vai evoluindo conforme o tempo. Na verdade, isso agora ganhou um nome, veio com todos os estudos, né? Tem muita coisa que já era feita de alguma forma, assim, empiricamente, intuitivamente, vamos dizer assim, Sim. né? Que é você entender quais são os gatilhos que motivam as pessoas a tomarem determinadas atitudes e tudo mais, né? Como ela falou. Então, a dor, a emoção,
a identificação, especialmente com as histórias, né? Quando você ouve, porque eles falam muito assim, você pode usar 500 mil dados, né? Mas Sim. você vai convencer as pessoas a partir de histórias que realmente se conectam com o outro. Então, você ouvir, por exemplo, de um candidato uma história, você fala, nossa, ele se parece comigo, ele comunga das mesmas ideias, ou você se emociona com a história de vida deles, né? A gente pode ver o TEDx lá, que é aquele grande palco de palestras, né, de grandes nomes, em pouco tempo, eles trabalham exatamente isso, né? O que vai te fazer parar para me ouvir? Né? Por que você vai se interessar pelo que eu falo? Por que você vai se identificar com a minha história? A gente tem alguns exemplos da questão até da vacina, né? Eu comentava com o Bugans essa semana, nos Estados Unidos, a questão da vacina do sarampo. Até o Obama foi para a televisão, caiu muito, né? Na época ele era o presidente, e ele foi, gente, abaixaram os números, precisa vacinar, blá, 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 blá. Não surtiu efeito. A partir do momento que eles começaram a usar histórias, vídeo de pessoas que sofreram e que tiveram consequências seríssimas com o sarampo, as pessoas se sensibilizaram e houve uma retomada aí da vacinação. Então, é uma ciência assim, que chega com um nome novo aqui no Brasil, que está há muito pouco tempo sendo mais estudada, mas que empiricamente, que já vinha sendo utilizada, né? E que entra... Intuitivamente, acho que empiricamente não é a palavra. Que entre as vantagens e desvantagens, né? Você tem a vantagem, talvez, a pessoa se identificar, a desvantagem que muitos candidatos trabalham manipulação. Optam por esse caminho de tentar convencer a pessoa, mas por trás não tem nenhum tipo de plano de governo, ou a pessoa mal imagina o que ele vai fazer quando ele for eleito, mas se identifica porque ele diz que ele de repente... Ele era humilde, ele era simples, veio de família pobre, é casado, tem tantos filhos, vai na igreja e tal, e constrói uma narrativa, né? Que parece que ele é sensacional, mas que no fundo, quando a gente vai falar realmente da carreira política, aí não é muito bem assim, né? Exatamente. Pan News Londrina 10h37.